chegou o momento de você aprender tudo o que você precisa saber sobre progressão aritmética. Você vai saber tudo. Veja só, você vai aprender sobre definição e tipos de uma progressão aritmética, classificação de uma progressão aritmética, propriedades de uma progressão aritmética, termo geral de uma progressão aritmética, soma dos n termos de uma progressão aritmética. E lá no fim vamos ter exercícios sobre progressão aritmética. Mas com razão, sabe? Eu nunca fiquei atento para entender sobre progressão aritmética. Então chegou a tua vez de entender tudo sobre progressão aritmética e começar a resolver todos aqueles números sobre progressão aritmética que aparecem lá nos exames, lá na tua prova. Então fique atento. Primeiro, o que é uma progressão aritmética? Veja aqui, nós temos a n igual a 1, A2, A3, A4, AN-1 e AN. Esta é uma sequência. É simplesmente uma sequência. Por exemplo, pode ser uma sequência de o quê? De 3, 2, 4, por aí. Porém, esta sequência, para ser uma progressão aritmética, deve obedecer a algum princípio. Mas antes, você precisa saber o seguinte. O A1, nesta sequência aqui, corresponde ao primeiro termo. O A2 corresponde ao segundo termo. O A3 corresponde ao quê? Ao terceiro termo. O A4 corresponde ao quê? Você já pode responder, já entendeu. Então, o AN-1 é o penúltimo termo. Já o AN é o último termo. Conseguiu entender? Já o N é a ordem do termo. Vamos supor que nós queremos o termo de ordem número 4. Você escreveria N igual a 4. Para N igual a 4, ou seja, se N for igual a 4, então o A4 vai ser igual ao quê? Vai ser igual a esse termo que está aqui. Conseguiu entender? Outro ponto importante é o seguinte. Para que esta sequência torne-se uma progressão aritmética, o segundo termo menos o primeiro, o resultado deve ser igual ao terceiro termo menos o segundo. Vamos fazer o seguinte. O que está a se falar é o seguinte. O A2, que é esse segundo termo, menos A1, que é esse o primeiro termo, deve ser igual a A3, o terceiro termo A3, menos o termo anterior, que é A2, que deve ser igual ao quê? A A5, menos o termo anterior, que é A4. Deve ser igual assim sucessivamente. Deve ser igual ao último termo AN, menos AN-1. E este resultado, uma vez que A2 menos A1 é igual a um resultado aqui, vamos colocar um resultado D, e A3 menos A2 é igual também a D, A5 menos A4 é igual também a D, é igual assim sucessivamente até lá no fim da progressão aritmética. Este D aqui chama-se razão da progressão aritmética. Razão da progressão aritmética. Consegue entender? Para você entender melhor, vamos fazer o seguinte. Temos aqui alguns exemplos. Dadas as sequências a seguir, indique qual delas é uma PA. Você entendeu que para ser PA, o segundo termo menos o primeiro deve ser igual ao terceiro termo menos o segundo, assim sucessivamente. Se a condição for satisfeita, então é uma progressão aritmética e este valor D é a razão da progressão aritmética. Consegue entender? Então vamos usar este princípio para sabermos se essa sequência aqui é uma progressão aritmética ou não. Esta sequência aqui é uma progressão aritmética ou não. E também para a linha C. O que vamos fazer? É simples. Primeiro, veja que temos o 1 é o nosso primeiro termo. Ok, deixa eu trocar de cor só para você entender, né? Estava dizendo o 1 é o primeiro termo. O 2 é o segundo termo. O 3 é o terceiro termo. O que a gente faz para saber se é uma progressão aritmética? Muito simples. Pegamos o termo a seguir, que é o segundo termo, menos o termo anterior, não é isso? Então, você tem 2 menos 1, deve ser igual ao quê? Ao terceiro termo menos o termo anterior, que é o segundo. Ou seja, 3, porque o terceiro termo é 3, menos 2, porque o segundo termo é, o termo anterior é 2. Deve ser igual ao quê? A 4, esse aqui, o quarto termo, menos o quê? O terceiro termo, que é 3. Deve ser igual até assim sucessivamente. Isso deve ser igual ao quê? A uma constante D, que se chama razão da progressão aritmética. Se você somar, ou seja, se você fazer 2 menos 1, vai ter 1. 3 menos 2 vai ter 1. 4 menos 3 vai ter 1.
Isto significa que o nosso D igual a 1. Logo, esta sequência AN igual a 1, 2, 3, 4, 5, até lá no mais infinito, é uma progressão aritmética infinita. Como assim uma progressão aritmética infinita? Por quê? Porque nós temos aqui A1 igual a 1, A2 igual a 2, A3 igual a 3, até A5 igual a 5, mas aqui temos reticências, significa que ainda vai até lá no mais infinito. E não ia caber aqui, né, para escrever todos esses termos. Por isso é uma progressão aritmética infinita. Conseguiu entender? Vamos para a linha B. Vamos fazer o mesmo. Então, temos aqui o primeiro termo. Nosso primeiro termo é 4. E o segundo termo é 8. O terceiro termo é 12. O que a gente faz? Muito simples. Você faz o segundo termo, que é 8, menos 4, que é o primeiro termo, deve ser igual ao que? A 12, que é o terceiro termo, menos 8, deve ser igual ao que? Ao quarto termo, que é o que? 16, menos o terceiro termo, que é 12, deve ser igual ao que? Até assim sucessivamente, deve ser igual ao último termo, que é 32, menos o penúltimo termo, que é 28. Isso deve ser igual ao que? Deve ser igual, vamos fazer o seguinte, só para espaço, deve ser igual ao que? A D. Então, se você fazer o seguinte, 8 menos 4 vai ser 4. 12 menos 8 vai ser 4. Consegue entender? 16 menos 12 vai ser 4. Assim como 32 menos 28 vai ser 4. Logo, D igual a 4. Isso significa que Bn igual a 4, 8, 12 até 32 é uma progressão aritmética finita. Sim, porque, veja, tem aqui o primeiro termo e tem este aqui que é o último termo. Significa que ele tem um primeiro termo e tem um último termo. O que significa? É finito. Tem princípio e fim. Diferente dessa linha A aqui. Consegue entender? Então, aqui você aprendeu como identificar se é uma progressão aritmética ou não. E depois aprendeu também os tipos de progressão aritmética infinita e progressão aritmética finita. Para a linha C, você pode fazer os cálculos sozinhos e depois vir comparar aqui o resultado. Então eu vou aguardar os seus cálculos. Já terminou? Tendo em conta que você já fez os cálculos, então vamos conferir juntos. Como você já tem noção, então eu serei um pouco mais breve. Para nós sabermos se é uma PA ou não, então fazemos o seguinte. 4 menos 3 deve ser igual a 6 menos 4, deve ser igual a 10 menos 6, deve ser igual a T, assim sucessivamente, deve ser igual a D. Vamos fazer o seguinte. 4 menos 3 fica 1. Deve ser igual ao que? A 6 menos 4 fica 2. A partir daqui, você não precisa mais provar nada. Não precisa mais calcular aqui, não precisa mais calcular nada. Porque 1 é diferente de 2. Se 1 é diferente de 2, logo, essa linha C é o que? Você pode concluir sozinho. Não é uma progressão aritmética. Vamos colocar aqui. Não é uma progressão aritmética. Consegue entender? Então, é assim como você consegue identificar se é uma progressão aritmética ou não. Se você está gostando, clique no botão de subscrever. Está lá logo embaixo, se não me engano, no lado um pouco mais à direita. Então, clique neste botão. E também não se esqueça de clicar no botão de like se você já é um inscrito. Temos aqui o nosso capítulo 2, classificação de uma progressão aritmética. Mas, cálculo geral, você nem nos saudou, nem nos desejou boas-vindas. O que está a acontecer mesmo? Ah, tá bom, pessoal. Seja bem-vindo. Este é o seu canal, onde você aprende o cálculo com linguagem simples. E ainda você tem a opção de escrever suas dúvidas lá nos comentários. Significa que se você não entender alguma coisa aqui, você pode colocar a sua dúvida lá nos comentários e ser respondido. Conseguiu entender? Então vamos agora. Classificação de uma progressão aritmética. Observe o seguinte, nós temos aqui AN igual a 1, 2, 3, 4, 5. Esta progressão aritmética aqui, por que é aritmética? Porque, você já sabe, 2 menos 1, esse segundo termo, menos o primeiro, é igual a 3 menos 2. O terceiro termo menos o segundo é igual, até assim sucessivamente, é igual ao que? A 1. O 1 é a razão desta progressão aritmética. Isso significa que esta progressão aritmética tem razão de igual a 1.
O que eu quero que você preste atenção é o seguinte. Veja que o primeiro termo é menor que o segundo termo. O segundo termo é menor que o terceiro termo. O que isso significa? Significa que temos 1, 2, 3, 4. Essa progressão aritmética está crescendo a partir do primeiro termo A1 até AN, o último termo, que aqui não aparece porque é uma progressão aritmética infinita. Então, partindo do primeiro termo para o último termo, a progressão aritmética está a crescer. Então, preste atenção, já que a partir do primeiro termo para o último termo, esta progressão aqui está a crescer e a razão d igual a 1, que é maior que 0, o que isso significa? Significa que se d é maior que 0, se d for positivo, a razão da progressão aritmética for positiva, então a progressão aritmética chama-se crescente, ou seja, progressão aritmética crescente. Consegue entender? Essa é a primeira classificação de uma progressão aritmética. Vamos observar aqui. Aqui temos uma situação contrária, ou seja, se você fazer o seguinte, 12 menos 16 deve ser igual, é igual sim, a 8 menos 12, deve ser igual a 4 menos 8, deve ser igual até sucessivamente, deve ser igual ao quê? Faz 12 menos 16 dá menos 4. Aqui 8 menos 12 fica menos 4. Deixa eu escrever bem esse menos 4 para você conseguir entender melhor. Aqui nós teremos menos 4, aqui também teremos menos 4. Aqui também teremos menos 4. Então, a razão desta progressão aritmética é igual ao quê? A menos 4. Mas preste atenção no seguinte. Como esta progressão aritmética tem como d igual a menos 4, o que significa? Significa que d é negativo, menor que 0. O que acontece quando o d é negativo? Observe que o A1 é maior que A2, o A2 é maior que A3, e o A3 é maior que A4. O que significa? Significa que a partir do A1 para o último termo, AN, esta progressão aritmética está a decrescer. Consegue entender? Se está a decrescer e d é menor que 0, ou seja, igual a menos 4 é menor que 0, então podemos dizer o seguinte, se d for menor que 0, a progressão aritmética é decrescente. Consegue entender? Então temos a primeira classificação. Uma progressão aritmética pode ser crescente quando a razão for maior que 0 e pode ser decrescente quando a razão for menor que 0. Vamos ver esta situação aqui. Aqui já é um pouco diferente. Observe o seguinte, se você fazer 2 menos 2 vai ser igual a 2 menos 2, vai ser igual, você já sabe, vai ser igual ao que? A 0. 2 menos 2 dá 0, 2 menos 2 dá 0. Então, esta progressão aritmética tem a razão d igual a 0. Porque, na verdade, satisfaz também a condição de que o segundo termo menos o primeiro deve ser igual ao terceiro menos o segundo, que é 0, 0, logo d igual a 0. Mas, observe o seguinte, a partir de A1 até o último termo AN, esta progressão aritmética mantém-se constante. Consegue entender? O que isso significa? Significa que se d for igual a 0, vamos escrever aqui, se d for igual a 0, então a progressão aritmética é constante. Consegue entender? Então, essas são as 3 classificações de progressão aritmética. Pode ser crescente quando d for maior que 0, pode ser decrescente quando d é menor que 0 e, por fim, pode ser constante quando d for igual a 0, onde d é a razão da progressão aritmética. Se você conseguiu entender, então vamos para o terceiro capítulo, que é propriedades de uma progressão aritmética. Você precisa conhecer essas propriedades porque são muito úteis. Então preste atenção. A primeira propriedade diz o seguinte: a soma dos dois termos equidistantes dos extremos de uma progressão aritmética finita é igual à soma dos extremos. Não conseguiu entender? Esta propriedade aqui diz o seguinte: se você somar dois termos equidistantes, 4 mais 32 é igual a este termo aqui, 8 mais 28, 8, né? 8 mais 28 também vai ser igual a este aqui, 12 mais 24, então 12 mais 24, equidistante. Por quê? Porque estão
a mesma distância em relação ao centro. Veja que o centro é 16 e 20. Esses termos correspondem ao centro. Então, para 4 nós temos 1, 2, 3. Para 32 nós temos 1, 2, 3. Então, as distâncias são as mesmas, por isso são equidistantes. Se você fazer 4 mais 32, vai ser o quê? Vai ser 36. Temos aqui 36. Se você fazer 8 mais 28, também vai ser 36. Se você fazer 12 mais 24, também vai ser 36. Então, é exatamente o que está a falar essa primeira propriedade. E essa primeira propriedade é muito importante para você entender a soma dos n termos de uma progressão aritmética. Então, fixe aí. Vamos na segunda propriedade. A segunda propriedade diz o seguinte: se 3 termos consecutivos formam uma PA, uma progressão aritmética, então o termo do meio é a média aritmética dos outros termos extremos. Não entendeu? Não se preocupe. Aqui vem, se 3 termos consecutivos formam uma progressão aritmética, vamos pegar esses 3 termos consecutivos. 4 primeiro, esse 4 aqui, que é o primeiro termo, 8, depois 12. A seguir temos, então, o termo do meio, vamos indicar o termo do meio, é 8. O que aconteceu com o termo do meio? Aqui vem, é a média aritmética dos outros termos extremos. Termos extremos são 4 e 12. Vamos provar. A média aritmética calcula-se da seguinte maneira. 4, os termos, né? Esses termos extremos. 4 mais 12 dividido por 2. Vamos ver se vai ser igual a 8. 4 mais 12 vai ser 16, dividido por 2 vai ser 8. Conseguiu ver? 8 igual a esse 8 que está aqui, termo do meio. Você também pode pegar quaisquer 3 termos consecutivos. Por exemplo, vamos pegar 12, 16 a 20. Vou escrever aqui 12, 16, 20. Sabemos que aqui tem termos anteriores e aqui também tem termos posteriores. Essa propriedade diz que 12 mais 20 dividido por 2 deve ser igual a 16. Você pode fazer aqui 12 mais 20 dividido por 2 vai ser igual ao quê? 12 mais 20 vai ser 32. Dividido por 2 vai ser igual a 16. Consegue ver que é exatamente isso? Então, essa é a segunda propriedade de uma progressão aritmética. Esta última propriedade deriva da anterior. Mas como? Observe o seguinte. Primeiro vamos ler. Temos aqui é uma progressão aritmética finita. Conseguiu entender? Tem que ser finita. Com número de termos ímpar. Tem que ter número de termos ímpar. Veja aqui temos quanto? Temos um termo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos 7 termos. Significa que o 7 é número ímpar, né? O termo central será igual à média aritmética entre termos equidistantes. Observe o seguinte. O termo central aqui é 16, porque nós temos 3 termos antes e 3 termos depois. O que essa propriedade diz? Diz o seguinte, que esse 16 será a média aritmética dos termos equidistantes. Veja que o 4 está à mesma distância com 28. Então, se você faz 4 mais 28 dividido por 2, é igual a 16. E isso é verdade. Também, se você pega o 8, que está à mesma distância com 24, ou seja, 8 mais 24 dividido por 2 também é igual a 16. E se você pegar o 12 mais 20 dividido por 2 também vai ser igual a essa 16 aqui. Então, essa propriedade é bem mais simples. Todas as propriedades são simples. Basta você fixar. Por isso eu disse, preste atenção. E não se esqueça de clicar nesse botão de like. Então, já acabamos de ver as propriedades de uma progressão aritmética. Se você tiver dúvida, coloque lá nos comentários e você vai ser respondido. A seguir, nós temos este capítulo aqui, termo geral de uma progressão aritmética. Mas o que é isso de termo geral? Imagina o seguinte, você tem aqui AN igual a A1, A2, A3, A4, até penúltimo termo e o último termo. Vamos exemplificar com o quê? Com números. Nós temos aqui uma progressão aritmética AN igual a 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19. Se eu te dizer, me mostre o termo A3. A3 igual a o quê? A3 igual a 7, porque está aqui. Temos este aqui, o primeiro termo, este aqui é o segundo termo, e este aqui é o terceiro termo, por isso A3 igual a 7. Se eu te dizer o seguinte, eu quero o A6, o sexto termo. O sexto termo,
pode-se observar aqui, pode-se extrair daqui. Você tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto termo, logo igual a 16. Por outras palavras, o termo de ordem 3 é 7. O termo de ordem 6 é 16. Imagine se eu te dizer que quero o termo de ordem 20. Vai ser igual a quê? Aqui já não tem. E também não se pode escrever até lá, mas infinito, né? Como que você vai encontrar o termo de ordem 20? Então, você precisa de um termo geral, de uma progressão aritmética, para conseguir encontrar o termo de qualquer ordem aqui. Consegue entender? Como que a gente vai encontrar o termo A20? Ou seja, o termo de ordem 20. É simples. O que você faz? Vou escrever aqui. Nós queremos o termo A20, que aqui não está. O que você faz? A primeira coisa que você precisa saber é o seguinte. Nesta progressão aritmética, a razão de igual a o quê? Você sabe calcular a razão de uma progressão aritmética. Se você não sabe, é porque não assistiu o primeiro capítulo deste vídeo aqui. Então, a razão vai ser 4 menos 1. 7 menos 4 vai ser igual a 3. Este é o primeiro ponto que você precisa entender. E também o que você precisa saber é o seguinte. De A1 para A2, nós adicionamos o D, neste caso 3. De A2, que é 4, para A3, nós também adicionamos o mais 3. E daqui, do 7 para 10, nós adicionamos mais 3. Ah, então já sei. É só, a partir de 19, adicionar mais 3, mais 3, mais 3, até completar 20 termos. Daí eu terei o valor do quê? De A20. Ok. Imagine se eu te pedir A1000. Você vai adicionar mais 3, mais 3, mais 3, até 1000 vezes. Aí você vai chegar até amanhã adicionando, né? Por isso, de uma e de outra maneira, nós vamos precisar do termo geral. E você vai entender como se aplica esse termo geral. Conseguiu ver agora? O que nós queremos com isso? O que nós queremos com isso é o seguinte. Estamos a dizer que A1 igual a 1, não é isso? Porém, A2 igual a A1, que é A1, mais 3, que é a razão D. O A3 igual a A1, este 1 aqui. O A3 vai ser igual a 1, este 1, mais 3, porque 1 mais 3 corresponde a esse 4 aqui, mais 3, de novo, você coloca mais 3, que é esse 3 aqui. Depois, o A4 vai ser igual a Vai ser igual a tudo isso, 1, mais 3, que é 7, corresponde a esse 7, de novo, mais 3. Então, sempre a gente adiciona mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, se nós queremos encontrar o próximo termo. Isso porque é mais 3? É porque o mais 3 é a razão dessa progressão aritmética. Poderia ser uma outra progressão com D igual a menos 4. Então, nós íamos sempre adicionar um menos 4, menos 4, menos 4 para termos os termos a seguir. Isto aqui, escrever assim, simbolicamente, nós podemos escrever da seguinte maneira. A1 igual a A1 corresponde ao quê? Corresponde a A1 igual a A1. Não é isso? Porque o 1 corresponde a A1. Mas aqui, A2 igual a 1 mais 3. Isso corresponde ao quê? A A2 igual a A1, que é 1, mais D. Porque o 3 é D. Já para aqui, A3 vai ser igual ao quê? Vai ser igual a A1, esse aqui A1, mais... Só que aqui nós temos 3 mais 3, que corresponde a D mais D. Consegue entender? 3 mais 3 é igual ao quê? A D mais D. Então, D mais D vai ser igual a 2 vezes D. Consegue entender? Então, já para aqui, o A4 é o mesmo que A4 igual ao quê? A A1 mais... Só que aqui temos 3D. Temos esse 3, 3, 3. Então, você tem mais 3D. O que podemos concluir com isso? Significa que, observe que aqui, se nós queremos o termo AN, o último termo, seria igual ao que? Seria igual a 1 mais 3, 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 mais até 3. Consegue entender? Porém, isso aqui, simbolicamente, nós podemos escrever da seguinte maneira. O AN seria igual ao que? Seria igual a 1 mais... Só que aqui não sabemos quantos Ds nós temos. Mas se você observar aqui, observe que para A1 nós fizemos A1 igual a A1 mais 0 vezes D. 0 vezes D fica
0, por isso a gente pode não adicionar o 0, D. Mas já para A2, deixa eu só trocar de cor. Para A2, você tem A1 mais, aqui temos 1D. Para A3, você tem A1 mais 2D. Se você observar, vai notar o seguinte. Para A2, o coeficiente do D tem que ser menor em uma unidade em relação ao termo que nós queremos. Veja aqui para A3, aqui o coeficiente é 2. Para A4, o coeficiente é 3. Isso significa que para AN, o coeficiente deve ser, deixa eu só trocar de cor, deve ser N menos 1, depois vezes D. Consegue entender? Então, este é o termo geral de uma progressão aritmética. Mas então eu ainda não entendi por que nós precisamos desse termo geral de uma progressão aritmética. Ok, mas agora eu pergunto o seguinte. Você entendeu o termo geral de uma progressão aritmética? Como que nós encontramos? Conseguiu entender? Sim, consegui entender. Então, se você entendeu, eu vou te explicar como se aplica. Com este termo geral da progressão aritmética, você pode encontrar qualquer termo, já não precisa adicionar mais D, mais D, mais D, mais D. Nós queremos A20, não é isso? Então, vamos. O A20 vai ser igual, estamos a colocar aqui no lugar de N, pelo que nós queremos 20. Então, se você quer o termo de ordem 20, aqui no lugar de N, coloca 20. Vai ser igual a A1 é 1. Você coloca aqui 1, este 1 aqui. Mais N menos 1, mas o nosso N é 20. Coloca aqui 20 menos 1 vezes D. O D é 3. Você coloca aqui vezes 3. Conseguiu entender? Isso vai ser igual a quê? Isso aqui é uns simples cálculos. Vai ser igual a 1 mais 19, porque 20 menos 1 dá 19 vezes 3. E isso vai ser igual a 58. Significa que vamos apagar aqui este ponto de interrogação, porque nós já temos o resultado. A20 desta progressão aritmética é 58. Consegue entender qual é a importância de obter o termo geral de uma progressão aritmética? Veja aqui, nós queremos o quê? Nós queremos o A1000. Coloca aqui A1000 vai ser igual a 1. Sempre você inicia com A1 mais N menos 1. Então você coloca aqui 1000 menos 1 vezes D. D é 3. Você coloca vezes 3. Isso vai ser igual a quê? Vai ser igual a 1 mais 1000 menos 1 vai ser 999 vezes 3. Isso vai ser igual a 2998. Logo, A1000 igual a 2998. Conseguiu entender que você pode obter o termo de qualquer ordem tendo esse termo geral aqui? Então, essa é a importância de você obter o termo geral. Vamos lá ver um exemplo aqui. Preste atenção neste exemplo. Nós temos, determine o 20º termo de uma progressão aritmética cujo primeiro termo é 20 e sua razão é 2. Vamos extrair os dados. Primeiro, queremos o 20º termo. O 20º termo corresponde a 20. De uma progressão aritmética, sim, cujo primeiro termo é A1 igual a quê? A 20 e sua razão é 2. Então, D igual a 2. Aplique o termo geral de uma progressão aritmética, ou seja, aquele termo geral AN igual a A1 mais N menos 1 vezes D. A partir daqui, você pode encontrar o A20. Mas cálculo geral, eu preciso decorar então essa forma. Seja o que for fácil para você, se decorar ou saber, então o importante é você obter o resultado certo. Consegue entender? Então, a partir daqui, você quer A20. Escreva aqui A20 vai ser igual a 1. Nós temos 20. Aqui temos A1 igual a 20. Mais N é 20. 20 menos 1. A razão é 2. Você coloca aqui vezes 2. A20 vai ser igual ao que? Vamos ter 20 mais 20 menos 1 fica 19. Vezes 2. A20 vai ser igual a quê? A 20 mais 38. Então, A20 vai ser igual a 58. Conseguiu entender? Nós já respondemos essa questão aqui. Se você conseguiu entender, vamos para o nosso último capítulo. Soma dos n termos de uma progressão aritmética. Como você encontra a soma dos n termos de uma progressão aritmética? Preste atenção no seguinte. Observe que aqui nós temos A1, A2, A3, A4, penúltimo termo e último termo. Existem questões que vão aparecer da seguinte maneira. Pedimos a soma dos, pode ser 4 primeiros termos de uma progressão aritmética. Você faz 4 mais 8 mais 12 mais
16, não é isso? Mas imagina se você tiver assim. Você tiver... Vamos escrever aqui. Cn igual a 4, 8, 12. E daí pedirem a soma dos primeiros... Vamos supor, dos primeiros... Pode ser 100 termos. 100 termos, sim. O que você vai fazer? Vai fazer 4 mais 8 mais 12 mais até chegar no 100. Você pode escrever daqui até e a tua folha de rascunho não caber, não é isso? Por isso nós precisamos uma fórmula que vai calcular a soma dos 100 termos, 50 termos em pouco espaço. Para tal, você precisa perceber o seguinte. Nós observamos que a soma do primeiro termo e o último termo é igual à soma do segundo termo e o penúltimo termo. Lembra dessa propriedade, né? Então, nós vamos usar para encontrar a fórmula do que? Da soma dos n termos de uma progressão aritmética. O que eu estava dizendo é o seguinte. Se você soma 4 mais 32, vai dar 36, não é? Se você soma 8 mais 28, vai dar 36, né? Se você soma 12 mais 24, vai dar 36. Então, simbolicamente, nós podemos escrever o seguinte. Partindo desta nossa expressão genérica, né, de uma progressão aritmética, você pode escrever assim. A soma dos n termos de uma progressão aritmética vai ser igual ao quê? Vamos aplicar este princípio aqui. A1 mais AN mais A2 mais AN menos 1. Consegue entender? Nós pegamos o primeiro e o último termo, e este primeiro e o último termo, e depois pegamos o segundo e o penúltimo termo, porque são os mesmos, né? Mas pegamos o terceiro. O terceiro termo é A3, você coloca aqui A3 mais o que? O último terceiro termo, que é AN menos 2, mas até assim sucessivamente. Conseguiu entender essa parte? Mas aqui presta atenção no seguinte. Já que A1 mais AN é igual a A2 mais N menos 1, mas AN menos 1 é igual a A3 mais N menos 2, isso é o que está aqui. Temos 36, 36, 36. E nós estamos a somar. Isso é o mesmo que o que? Se nós quiséssemos somar 36 mais 36 mais 36, seria simplesmente 3 vezes 36, porque aqui são 1, 2, 3. 3 vezes 36, consegue entender? Mas aqui nós teríamos o seguinte, esse n igual ao quê? A n vezes, por quê? Porque esse n é o número dos termos, né, dentro dessa progressão aritmética. Aqui eu disse que seria o quê? Seria 3 vezes 36, né? Então, o nosso 3, neste caso, é n. Então, seria n vezes o quê? Vezes A1 mais AN. Já não precisa repetir, escrever esses outros termos aqui. Por quê? Porque nós vimos aqui, deixa eu só reescrever bem o 36. Porque nós vimos aqui que são iguais, 36, 36, 36. Então, basta você pegar este vezes o número de vezes que esses 36 já aparecem. Então, temos aqui n vezes o número de vezes que o A1 mais AN aparecem. Mas tem uma outra coisa também que você precisa prestar atenção. Veja o que nós fizemos aqui. Nós somamos o A1 mais o último termo. E somamos também o segundo termo mais o penúltimo termo. Somamos o terceiro termo e o terceiro último termo. Mas se você for a observar, vou escrever aqui. Se você tiver, preste bem atenção, se você tiver 4 mais 4 mais 4 mais 4, são 4, 4, 4, não é isso? Isso vai ser igual a quê? Vai ser igual a 16. Mas usando esse raciocínio que nós fizemos o seguinte, pegamos este 4 aqui, este com este, depois este com este, não é isso? Isso significa que nós temos aqui, pegamos o 4 mais 4, depois adicionamos com o quê? Com esse aqui, 4 mais 4, que também vai ser igual a 16. Então, preste atenção. Só que aqui nós evidenciamos o quê? O número de vezes que os tais 4 já aparecem. Veja que aqui temos 4 mais 4 mais 4 mais 4. Nós pegamos 1, 2, 3, 4. Então, nós fizemos o seguinte. Fizemos 4 vezes 4 mais 4.
Conseguiu entender essa parte? E se você fazer essa matemática aqui, já não vai dar 16, vai ser igual ao dobro de 16. 4 mais 4 fica 8. 8 vezes 4 vai ser 32. Eu quero que entenda o que significa essa fórmula. Aqui deu 16, aqui deu 16. Provando que essa fórmula aqui é igual a essa aqui. Mas isso que nós escrevemos aqui vai dar o dobro da soma. Então, sempre, se você aplicar essa fórmula, será sempre o dobro. Para você obter o 16, deve dividir por 2, que vai dar 16. Significa que essa fórmula também temos que dividir por 2. Consegue entender? Então, a soma dos n termos de uma progressão aritmética vai ser igual a n sobre 2 vezes A1 mais AN, onde AN é o último termo. Conseguiu entender? Temos aqui a fórmula para a soma dos n termos de uma progressão aritmética. Agora chegou a parte mais bonita, que é de resolver exercícios usando tudo que nós aprendemos. O número 1, nós temos o primeiro termo de uma progressão aritmética é 23 e a razão é menos 6. Indique a posição ocupada pelo termo menos 13. Você tem aqui a linha A, 5, B, 6, C, 7, 8, D. Vamos ler de novo a questão para extrairmos os dados. Você tem o primeiro termo de uma progressão aritmética é 23, então tem A1 igual a 23. E a razão é menos 6, então você tem D igual a menos 6. Eles querem a posição ocupada pelo termo menos 13. Querem o N neste caso, que é a ordem. Eu já tinha explicado que N também é ordem, ou seja, a posição. De que termo? Do AN igual a menos 13. Já está a imaginar que vamos usar o quê? O termo geral de uma progressão aritmética para nós encontrarmos o N. E qual é o termo geral de uma progressão aritmética? Você sabe. AN vai ser igual a A1 mais N menos 1 vezes D. Vamos substituir com todos os nossos dados. O AN é menos 13, você coloca aqui menos 13. Vai ser igual a 1 é 23, você coloca aqui 23, mas não conhecemos o N, você coloca N menos 1, mas o D é menos 6, você coloca aqui menos 6. Continuando, o 23 pode passar para o primeiro membro, ou seja, menos 13, menos 23, igual ao que? Vamos distribuir o menos 6 com tudo que está dentro de parênteses. Menos 6 vezes N e o menos 6 vezes menos 1. Isto é, você vai ter menos 6n mais 6, menos 6 vezes menos 1. Então, o 6 também pode passar para o primeiro membro, porque é termo independente. Então, você tem menos 13, menos 23, menos 6, igual ao quê? A menos 6n. A partir daqui, eu sei que você sabe resolver. Menos 13, menos 23, menos 26 vai ser igual a menos 42, deve ser igual a menos 6n. Como no lado da variável temos um sinal negativo, então, vamos multiplicar ambos os membros por menos 1. Então, se você multiplica ambos os membros por menos 1, vai ter 42 igual a 6n. O 6, como está a multiplicar, quando passa para o primeiro membro, vai dividir. Isto é, 42 dividido por 6 igual a n. Logo, n vai ser igual ao quê? 42 dividido por 6 vai ser 7. n igual a 7. Vamos lá procurar a alternativa correta aqui. É a linha C, n igual a 7. Consegue entender? Estamos a aplicar os conhecimentos que você acabou de aprender. Vamos para o número 2. Nós temos, sob a orientação de um mestre de obras, João e Pedro trabalharam na reforma de um edifício. João efetuou reparos na parte hidráulica nos andares 1, 3, 5, 7 e assim sucessivamente, de 2 em 2 andares. Está conseguindo entender? Pedro trabalhou na parte elétrica nos andares 1, 4, 7 e 10. E assim sucessivamente. Aqui não tem I, só adicionei, né? Sim. Então você entende. De 3 em 3 andares, ok. Coincidentemente, terminaram seus trabalhos no último andar, ok. Na conclusão da reforma, o mestre de obras informou em seu relatório o número de andares do edifício. Sabe-se que, ao longo da execução da obra, em exatamente 20 andares foram realizados reparos nas partes hidráulica e elétrica por João e Pedro. Qual é o número de andares desse edifício? Observe o seguinte aqui. Aqui nós temos João efetuou reparos na parte hidráulica nos andares. Você faz o seguinte. Primeiro tem AN. Esse AN corresponde a João. Por quê? Porque eu já sei que está a formar progressão aritmética aqui. Veja, 1, 3, 5, 7 e assim sucessivamente, né? Então,
vou colocar reticências, fechamos. É uma progressão aritmética infinita. Já o Pedro trabalhou na parte elétrica nos andares, também é uma progressão aritmética. Bn igual ao que? A 1, 4, 7, 10, até assim sucessivamente, fechar. Então, prestando bem atenção, você tem o seguinte. Para o João, aqui vem assim sucessivamente de 2 em 2. Significa que D igual a 2. Mesmo se você calcular aqui, vai encontrar D igual a 2 para o primeiro caso. Já aqui, D igual a 3 para o segundo caso, que é a progressão aritmética de quem? Do Pedro. Então, vamos já para o terceiro detalhe. Temos coincidentemente, consegue entender essa palavra? Terminar os seus trabalhos no último andar. Significa que há uma coincidência entre A, N e B, N. Por isso aqui vem coincidentemente. Terminaram seus trabalhos no último andar. No último andar, no último andar, vamos lá. Na conclusão da reforma, o mestre informou, isso não é assim interessante, em seu relatório há o número de andares do edifício. Sabe-se que ao longo da execução, preste atenção aqui da obra, em exatamente 20 andares. Aqui vem em exatamente 20 andares foram realizados reparos nas partes hidráulica e elétrica por João e Pedro. João e Pedro, isso significa é onde coincidem essas duas progressões. Coincidem aonde? Em A20. O A20 do Pedro é igual a A20 do quê? Do João. Consegue entender? Qual é o número de andares desse edifício? Nós queremos saber quanto vale esse A20. É muito simples. Primeiro você procura essa coincidência. A coincidência inicia aqui. Temos 1, consegue ver? Então temos aqui, vou escrever CN. CN vai ser igual. Primeiro temos esse 1 aqui, vírgula. Vamos lá procurar 7, consegue ver? Você coloca, temos este e este. Então você põe aqui 7. Vamos procurar mais coincidências, só que os termos aqui acabaram. Então você pode usar aquele sistema, né? Como aqui D é 2, você adiciona 7 mais 2. 7 mais 2 fica 9, mais 2 fica 11, mais 2 fica 13. 13 aqui, mais 2 fica 15. E assim sucessivamente. E aqui, já que D é 3, adiciona mais 3, mais 3, mais 3. 10 mais 3 fica 13, mais 3 fica 16. Não vamos adicionar até a eternidade, porque nós estamos a procurar de coincidência. Veja que já encontramos 13. Com esses 3 termos, é possível a gente resolver. Esta é a nova progressão aritmética e nós queremos o A20 dessa progressão aritmética. O que você vai fazer? Vai usar o termo geral. Isto é, AN vai ser igual a A1 mais N menos 1 vezes D. Logo, A20 vai ser igual a 1 é 1. Você coloca 1 mais 20 no lugar de N. 20 menos 1 vezes D. O D vai ser 7 menos 1 vai ser 6. 13 menos 7 também vai ser 6. Logo, é verdade, uma PA. Então, você coloca aqui 6. O resto é só cálculo. Isso vai ser igual a 1 mais 19, 20 menos 1, vezes 6. Isso vai ser igual a o quê? Vai ser igual a 115. Significa que o A20 é igual a 115. Logo, qual é o número de andares desse edifício? O número de andares desse edifício é 115 andares. É um grande edifício. Conseguiu entender? Vamos agora para o último número dos nossos exercícios. Temos qual é a soma dos 30 termos iniciais da progressão aritmética. Temos 2, 9, 16. Deixa eu escrever aqui. Temos uma progressão aritmética 2, 9, 16, assim sucessivamente. Querem a soma dos 30 primeiros termos. Consegue entender? Você já não vai obter aqui até 30 termos depois de somar. Usa aquela fórmula. Qual fórmula? A soma dos n termos de uma progressão aritmética é igual a n dividido por 2 vezes A1 mais n. Essa fórmula aqui. Vamos tentar substituir. Você tem n é 30, você faz a soma dos 30 termos, vai ser igual a 30 dividido por 2 vezes A1 é 2, você coloca 2, mais aqui é AN, deixa eu só colocar aqui o AN. Qual é a cor? É essa aqui. AN. Então, o AN corresponde a 30 aqui. Só que nós não temos A30. O que você vai fazer? Vai usar o termo geral para encontrar A30. Ou seja,
você vai ter aqui A30 vai ser igual ao que? A1. Eu já decorei aquela forma. Espero que você também já decorou. A1 é o que? É 2 mais N é 30, menos 1 vezes DI. Você também não tem a razão. Faz 9 menos 2 vai ser 7. 16 menos 9 vai ser também 7. Então aqui você coloca vezes 7. Logo A30 vai ser igual a 2 mais 29 aqui. 30 menos 1 vai ser 29 vezes 7. O A30 vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 205. Fizemos aqui, eu fiz aqui 29 vezes 7 mais 2 dá 205. Então o A30 dá 205. Você já tem o valor de AN. Coloca aqui 205. A partir daqui já é cálculo simples. Esse 30, ou seja, a soma dos 30 primeiros termos da progressão aritmética vai ser 30 dividido por 2 vai ser 15. 2 mais 205 vai ser 207. Até porque não precisa colocar dentro de parênteses. É só colocar aqui multiplicação. Consegue entender? Não precisa colocar esses parênteses aqui. Isso vai ser igual ao quê? 15 vezes 207 vai ser igual a 3.105. Onde que está 3.105? É a linha A. Conseguiu entender? Você já resolveu todos os exercícios usando o conhecimento que nós acabamos de adquirir. Para hoje é tudo e adeus.